Senhor Deus, Pai querido e poderoso, nos colocamos diante da Tua presença em mais um dia, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja nos protegendo e nos guardando de todo mal. A vida, Senhor, tem sido um desafio constante. As lutas, os problemas que se aproximam, que aparecem, que surgem, Deus, a cada dia tem aumentado. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti, que Tu és aquele que nos guarda, que nos livra, que nos protege e que sempre está cuidando de cada um de nós. Assim, Senhor, nesta tarde fala conosco pela Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito nos dê a direção correta. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão sintonizados no programa Estação Gospel. Estamos mais um final de semana, hoje sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Já estamos praticamente finalizando o mês de fevereiro, entrando o mês de março. O ano começou praticamente ontem, mas passa rapidamente. E nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Irmão Bolívar Lima está aqui todos os dias, de segunda a sexta, levando a mensagem do Evangelho, e estamos cooperando com ele nessa causa santa do Senhor. Quero mandar um abraço para todos os irmãos ali de Pedra Branca, que estão sempre ligados no programa Estação Gospel, como também para todos os meus familiares ali no bairro Croata 2. Deus abençoe a todos, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, minha esposa, a irmã Branca, e os meus filhos, a Adriele e a Adriel. Quero também dizer para os irmãos que nós estamos com os nossos cultos na congregação às 7 horas. Na segunda-feira nós temos o nosso culto de escola bíblica. Às quintas-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. Começa às 7 horas e vamos até 8h15, 8h20. Estamos agora reduzindo o tempo de culto por conta do decreto e para que nós tenhamos o cuidado de estarmos mais cedo em casa. E aos domingos nós teremos uma pequena mudança nesses dias, né? O decreto começou a valer ontem e vai até o dia 1º de março. Então nós não queremos aglomerar os irmãos na igreja, né? Temos tido todo o cuidado já desde o começo da pandemia de manter o distanciamento, o uso da máscara, do álcool em gel. E domingo nós estaremos realizando 2 cultos. Por ocasião será o culto de Santa Ceia. Nós teremos cultos 9 horas da manhã e às 6 da tarde, tá bom? Vão ser 2 horários de culto para nós dividir a membresia, os irmãos, os congregados, para estarmos facilitando a questão de termos um número resumido de pessoas no espaço físico da igreja. Como também hoje na sede o culto começa até mais cedo, né? O culto de doutrina hoje na sede começa às 6 horas da tarde com o pastor Lequim Rodrigues. Convidamos você para estar conosco. Nessa tarde eu quero ler uma palavra bem conhecida no Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, a palavra do Senhor, lá no versículo 25, nós vamos ler o seguinte: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, escondeste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está nesse texto trazendo uma certeza, mostrando uma realidade.
havia uma grande necessidade de que as pessoas compreendessem a mensagem do reino. A mensagem do reino sempre foi uma mensagem simples, uma mensagem objetiva. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem que alcança a todas as pessoas, independente de classe social, de conhecimento, de religião, de etnia, de crença. A mensagem do reino está acessível a todos. O problema é que nem todos desejam ou querem compreender a mensagem do reino de Deus. Então, naquele tempo, Jesus respondeu e disse àqueles que estavam à sua volta, aos seus discípulos, quem sabe muitos deles até indagando e questionando a Jesus o porquê de tantos ouvirem a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, e tão poucos darem crédito. Quem sabe esta era a interrogação feita pelos discípulos a Jesus. Quem sabe eles estavam até se sentindo frustrados, ou desanimados, ou entristecidos, porque anunciaram as boas novas de salvação e parece que o efeito não foi tão positivo. Por que é que eu falo isso? Porque quando lemos esse texto, nós devemos analisar todo o contexto em volta. Quando Jesus responde para aqueles que estavam ali ao seu lado, dizendo que dava graças ao Pai, que era Senhor e que é Senhor do céu e da terra, porque Ele ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos, Jesus estava dizendo o seguinte: foi Deus, que é Senhor do céu e da terra, que escondeu, que ocultou estas coisas. Que coisas? As maravilhas do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a importância da vida eterna, da vida espiritual, do compromisso com Deus, a importância de reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Jesus está dizendo que Deus ocultou estas coisas a duas categorias de pessoas: aos sábios e aos instruídos, aos entendidos, aos que têm conhecimento secular, material, educacional, filosófico. Foi Deus que fez essa ação. E por isso Jesus está agradecendo a Deus, porque Deus ocultou a importância dos valores espirituais para aqueles que se acham sábios, para aqueles que se acham instruídos. Mas Deus também fez uma outra ação. Revelou este valor do reino, a importância da vida espiritual, do compromisso com Deus, da reverência a Ele, do temor a Ele. Deus revelou aos pequeninos, aqueles que são simples e humildes de coração, aqueles que, quem sabe, são descartados pela sociedade, são desprezíveis, são tidos como pessoas de pouca importância. Foi para estes que Jesus, aliás, que Deus revelou a importância do reino dos céus. E por que Jesus diz isso? Porque nós, observando o capítulo, nós vamos entender que os profetas vão falar, João Batista veio para anunciar a salvação, mas as pessoas não deram crédito, não aceitaram, não receberam de bom grado a mensagem do Evangelho. Por isso Jesus, no versículo 15 do capítulo 11, vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele vai fazer aqui uma dissertação a partir do versículo 16, dizendo: mas quem assemelharei esta geração? Ele vai dizer: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam e pedem aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos canções, lamentações e não chorastes.
Porquanto veio João Batista não comendo e nem bebendo, e vocês disseram: este homem é um homem endemoniado. Porém veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e vocês disseram: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Observe que a geração de Jesus era uma geração que buscava sempre encontrar desculpas para não receberem a mensagem do Evangelho, para não receberem a mensagem de salvação. Era uma geração que estava disponível a procurar defeito no mensageiro para não receber a mensagem. Uma geração que estava sempre pronta para encontrar defeito no mensageiro para não receber a mensagem de Deus. Porque o primeiro mensageiro da geração de Jesus foi João Batista, e ele pregou a mensagem do arrependimento, aquela mensagem meio que dura, por assim dizer, a mensagem de despertamento, de mudança de vida, mas eles disseram: este homem está endemoniado ou tem demônio, porque ele fala de uma maneira, ele prega de um jeito que não nos agrada. Porém, logo na sequência veio o Filho do Homem, Jesus, e ele estava sempre inserido, envolvido, estava sempre com as pessoas, não fazendo acepção, seja ela quem fosse. Jesus sempre esteve convivendo com todos os tipos de pessoas. Jesus esteve com os mendigos, mas também Jesus esteve com os homens ricos, como Nicodemos e outros tantos mais. Jesus esteve na casa da viúva, que era pobre, mas também esteve na casa do rico Zaqueu. Jesus não fazia acepção de pessoas. Porém, mesmo assim, a sociedade daqueles dias, não querendo ouvir a voz do Senhor, porque se achava sábia e entendida, ela também encontrou em Cristo defeito para menosprezar a mensagem do reino de Deus. Porque, menosprezando o mensageiro, eles não deram crédito à mensagem. E disseram para Jesus, ou de Jesus: eis aí um homem que é um comilão e um beberrão, é amigo de publicanos e de pecadores. Jesus está dizendo o seguinte: aquela geração tinha apatia, aquela geração tinha aversão ao reino de Deus. Aquela era uma geração que Jesus fez inclusive uma comparação, dizendo: olha, eu operei milagres, operei prodígios, e portanto, no entanto, não houve arrependimento. E ele chegou a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, fosse feitos os prodígios que em vós se fizeram, havia muitos que se teriam arrependido, se vestido com pano de saco grosseiro e com cinzas. Ele vai dizer até mais de Cafarnaum: ai de ti, Cafarnaum, porque te ergues até os céus, mas porém será abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma se tivesse feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus está dizendo o seguinte: esta geração, este povo é um povo inclinado a recusar a mensagem de Deus. É um povo de coração endurecido, que por mais que a mensagem venha, eles não aceitam, não abrem o coração, não se arrependem, não se convertem dos seus pecados e não procuram a face de Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque parece que é o mesmo sintoma que estamos evidenciando hoje. Parece que mudou apenas o tempo e as pessoas, mas a situação é a mesma. Nós estamos em um período muito difícil. Ontem novamente saiu o decreto para que todas as pessoas sejam recolhidas a partir das 10 horas da noite. O vírus está espalhado de forma muito alarmante em nosso meio.
Estamos convivendo com uma crise sanitária muito, muito grande. Estamos convivendo com uma crise financeira também sem precedentes. A crise política já vem se arrastando em nosso país há vários anos. A crise moral tem sido uma outra grande faceta dos dias atuais. A perca do caráter humano, o desvio das virtudes, o abandono aos princípios e valores que norteiam uma sociedade, tudo isto tem sido característica dos nossos dias. São dias difíceis, são dias maus. Por incrível que pareça, com todo este cenário, com todo este contexto caótico, o que mais nós vemos é o ser humano cada vez mais depreciando, menosprezando, abandonando e até mesmo escarnecendo de Deus. Parece que o homem, quanto mais vê a mão de Deus pesar sobre ele, mais ele cria aversão e menos tem desejo, vontade de buscar uma vida piedosa, de se aproximar de Deus, de encontrar a resposta, a solução para o grave problema que se abateu sobre a humanidade. Por mais que a ciência, o conhecimento, por mais que hajam os sábios e os instruídos que buscam a resposta na ciência, na tecnologia, não conseguirão resultado suficiente, ou não conseguirão a resposta satisfatória. Irão sempre continuar de mal a pior. É o que nós estamos vendo em todo o mundo. O mundo está sem rumo, sem direção. As pessoas estão desacreditadas, desesperançadas, desanimadas, estão entristecidas, angustiadas, deprimidas. Isto é sintoma de uma geração que menospreza, que abandona, que despreza, que não dá ouvido à mensagem do Evangelho. Por isso Jesus naquele tempo respondeu, dizendo para aqueles que estavam à sua volta, e quem sabe, como falei ao início, até falando: Senhor, a tua mensagem não estão valorizando, não querem ouvir acerca do reino de Deus, não querem ouvir falar sobre o divino, sobre o sagrado, porque afinal de contas as pessoas se acham sábias, intelectuais, estudadas, conhecedoras, se acham instruídas, a tal ponto de não querer mais que haja uma divindade ou que haja um ser supremo, uma autoridade espiritual sobre elas. Se acham autossuficientes. Este sintoma é o mesmo da sociedade do século XXI. Uma sociedade autossuficiente, que confia na sua riqueza, na tecnologia, e que está vendo que agora esta ciência, tecnologia, por mais que o esforço que estejam fazendo os cientistas para buscarem uma solução na medicina, na saúde, numa vacina, ainda não conseguem obter êxito. Porque, na verdade, nós precisamos nos voltar para Deus. Há uma necessidade urgente de que haja um reconhecimento de que é o Senhor, que é o Deus que controla os céus e a terra. Ele é Senhor dos céus e da terra. Jesus, quando ouviu o apurado ou a situação trazida a ele pelos seus discípulos, ele não ficou entristecido. Ele respondeu da seguinte maneira: eu dou graças a Deus, eu dou graças ao Pai, porque o Pai é o Senhor do céu e da terra. Jesus estava dizendo: olha, nada acontece, nenhuma reação humana, nenhuma atitude humana contrária a Deus acontece sem que primeiro ele saiba, sem que ele não esteja no controle da situação. Então Jesus disse: eu dou graças ao Pai, porque Ele é Senhor do céu e da terra. Porque Ele escondeu estas coisas aos sábios e aos instruídos, mas Ele revelou aos pequenos. Jesus estava dizendo que se menosprezam a palavra, se não querem ouvir, se não querem crer em Deus, o próprio Deus endureceu o coração para que essas pessoas se achem autossuficientes, para que essas pessoas não busquem a Deus,
para que elas até zombem de Deus, escarneçam de Deus. Mas aí aqueles que são pequeninos, aqueles que são, quem sabe, excluídos, que são sem significância na sociedade, para estes o Senhor revela a importância, o valor e o quanto é necessário nós termos uma vida espiritual ativa na presença de Deus. E o interessante é que Jesus vai fazer o seguinte: no final do versículo 28, que foi onde nós lemos, Jesus vai dizer: venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para dizer o seguinte: olha, eu tenho um convite muito especial. O convite é para todos, mas só virão a mim os que se sentirem que não têm mais forças, que estão cansados, que estão oprimidos, que reconhecerem que lutaram com as forças físicas, que se empenharam em buscar a sabedoria humana, que se empenharam em buscar a instrução e o conhecimento secular, mas que reconheceram e que estão cansados de sofrerem e de saberem e constataram que não chegarão a lugar nenhum. Ele está falando aqueles que se arrependerem, aqueles que até menosprezaram, mas que perceberam que não tem uma outra saída, que não há outra solução a não ser Cristo, o Filho de Deus. Para esses eu lanço o convite. Jesus está dizendo: se você se encontra com um jugo pesado sobre os seus ombros, se a sua vida tornou-se um pesadelo, se a sua vida perdeu o sentido, se tudo aquilo que você colocava a esperança desmoreceu, tudo o que você tinha como certo não está dando mais certo, Jesus está dizendo: olha, venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Nós estamos nesse período turbulento em toda a humanidade. O que mais nós conseguimos identificar neste mundo hoje é o cansaço e a opressão. O cansaço e a opressão têm sido a marca da nossa geração. Cansaço e opressão. Pessoas cansadas, desestimuladas, desanimadas, entristecidas, abatidas espiritualmente, porque já correram para todos os lugares, buscaram solução em tudo quanto é lugar, mas não conseguiram, se cansaram, se frustraram, estão oprimidas, desanimadas, angustiadas. Esta é a situação que estamos vivendo. Jesus diz que se nós tivermos um sentimento de pequenez, no sentido de reconhecer que somos seres humanos, que necessitamos de uma ajuda do alto, de nos colocarmos prostrados aos seus pés, dizendo: Senhor, só de ti vem o meu socorro. Só do Senhor pode vir a solução para a nossa vida. Se reconhecermos isto, nós estamos aceitando, recebendo o convite de Cristo. Ele está lançando para nós um convite mais que especial, dizendo: aproveitem e venham a mim, os cansados e os oprimidos, porque se vocês vierem a mim, disse Jesus, eu vou aliviar, eu vos aliviarei. Eu vou aliviar o fardo que está pesando sobre os ombros de vocês. Eu vou tirar de sobre vós este peso da opressão, este peso de uma vida sem graça, sem sentido, sem alegria, sem motivação para viver. Nada mais neste mundo faz sentido. O dinheiro, a riqueza, parece que também não faz mais sentido. Você liga a TV, procura se entreter em alguma coisa, também não tem mais sentido, não tem mais graça. Porque não há nada neste mundo que possa aliviar o cansaço e a opressão que está sobre a vida humana, que não seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a paz em meio à guerra. Ele é a alegria em meio à tristeza.
Ele, Jesus, é a vida em meio à morte. Ele é a solução em meio à destruição. Somente Jesus pode mudar a vida do ser humano. Mas para que possamos receber de Cristo ou aceitar de Cristo este convite, precisamos tirar de nós a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, o espírito de sabedoria humana, de conhecimento secular, filosófico, que só nos leva ao precipício e à destruição espiritual, ao caos espiritual. Jesus está dizendo: venham a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, ou o meu fardo, porque o fardo de Jesus não é um fardo pesado como é o fardo do pecado, como é o fardo das mazelas que o mundo tem lançado sobre nós. Sistema caído de trevas que tem oprimido cada vez mais o homem, e feito de cada um de nós seres humanos massa de manobras. Jesus está dizendo: tomem sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é a palavra dele, os seus ensinamentos, os seus valores, os seus princípios que, aplicados à vida do homem, geram vidas. Geram vida, e vida com alegria, vida com propósito, vida com plenitude. O jugo de Cristo para a humanidade, para nós, o fardo de Jesus para nós, é um fardo leve, diferente do fardo de pecado, diferente do fardo do mundo que tem sido pesado sobre nós. Ele diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Quando aprendemos de Cristo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, nos tornamos seguidores de Jesus. Quando aprendemos com o Senhor Jesus, nós temos as suas características, passamos a ter o seu perfil. Ora, quem não lembra quando prenderam a Cristo e levaram para ser julgado diante das autoridades, e Pedro o seguia de longe, e quando ele veio para aquecer as suas mãos ali na fogueira, mesmo querendo disfarçar e esconder que ele era um seguidor de Jesus, não foi possível, porque as pessoas que estavam ali em volta da fogueira disseram: tu és também um seguidor de Jesus. E ele disse: não, de maneira nenhuma. É aquele episódio em que Jesus disse que ele negaria, que Pedro negaria ele quando o galo cantasse. E ele disse por 3 vezes: não conheço este homem, não sei quem ele é, não sei de onde ele é. Mas alguém falou para ele: olha, tu és um seguidor dele porque a tua maneira de se portar, a tua maneira de se expressar, o teu jeito de falar te condena. Demonstra que tu és um seguidor dele porque tu parece com ele, até na forma de ser. Jesus nos convida para sermos como ele é. Ora, e como Cristo é? Cristo é manso e humilde de coração. Sabe o que mais está faltando nos dias atuais? É exatamente essas duas virtudes na humanidade: a mansidão e a humildade de coração. Manso para sermos pacificadores, para resolvermos os problemas, para resolvermos os conflitos, para sermos pessoas pacíficas, maduras, pessoas equilibradas na sociedade, na família, nas instituições. Hoje estamos no Brasil e o Brasil está vivendo uma guerra ideológica. As pessoas estão à flor da pele. Cada um quer defender a sua razão, o seu direito, o seu pensamento. Você liga as redes sociais e a guerra é relida. Pessoas presas, autoridades presas, o judiciário, o legislativo, o executivo. Os poderes estão sempre entrando em discordância. Isto é sintoma da ausência de mansidão na humanidade. E por que falta esta mansidão, essa capacidade de resolver as coisas no diálogo, na paz? Porque há ausência de Cristo. Uma sociedade em que Cristo não está inserido é uma sociedade que não tem paz, que não tem harmonia,
que não consegue ser pacífica. Não é o que estamos vivendo hoje no Brasil? Uma sociedade que perdeu a virtude da mansidão, do diálogo, do respeito à opinião do outro, de conviver com o diferente, com o oposto. Perdemos essa capacidade. Quando Jesus convida para que nós possamos ir a Ele, é para que primeiro nós possamos aprender de Cristo. Segundo, é para que nós sejamos como Ele é, manso. E terceiro, é para que nós sejamos humildes de coração. Esta humildade de coração fala de que nós devemos reconhecer que nós não somos super-homens, super-máquinas. Nós somos seres humanos limitados, que temos uma vida passageira e efêmera, que temos que reconhecer que fomos criados por Deus. Nós não somos os criadores, nós somos as criaturas. Há um Criador Supremo, este Criador é Deus. A nossa vida pertence a Ele. Aliás, os nossos dias estão todos contados por Ele, e nós não podemos acrescentar um palmo, um dia sequer, à nossa existência aqui na Terra. Respiramos, sobrevivemos, existimos, porque Ele permite que isso aconteça. Na hora que Ele quiser que qualquer um de nós deixe de existir, Ele retira o fôlego de vida que foi Ele que deu. Precisamos ser humildes para reconhecer isto, que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Como disse Davi, se não for a Israel, o Senhor que estiver ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for ao Senhor, já teríamos sido destruídos, já teríamos sido devorados, porque é o Senhor que nos faz todos os dias acordar pela manhã, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, a respiração, é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá força para lutarmos pelo pão de cada dia, é o Senhor que faz com que todas as coisas aconteçam na nossa vida, de boas ou de ruins, é o Senhor. Precisamos ter humildade para isso. Se nos acharmos sábios e instruídos, se nos acharmos autossuficientes, se tivermos este sentimento, nós estaremos dizendo com as nossas ações que nós não confiamos, não acreditamos, não queremos Deus. Não queremos Deus. Jesus nos convida para termos uma atitude diferente. Seja humilde de coração. Reconheça que que nós somos seres humanos, que nós estamos aqui nesta vida e daqui a pouquinho não existiremos mais, que nós precisaremos prestar conta da nossa vida a um ser supremo. Todos os homens da face da terra, independentes de crerem ou não em Deus, prestarão contas de sua vida diante de Deus. Quer você acredite em Deus ou não, quer você ache que Deus é uma utopia, é uma invencionice ou não, você e eu, nós iremos prestar conta diante de Deus. A nossa vida não terminará aqui, como muitos acreditam. O cemitério, o sepulcro não é o destino final de todos nós. Ali ficará apenas a matéria, sepultada, mas o espírito retornará para Deus, para ser absolvido para a salvação eterna ou para ser condenado para a destruição eterna. E quando eu falo destruição, não é porque vai ser destruído, não. É porque viverá para sempre num lugar de pranto, de choro e ranger de dentes. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus está nos oferecendo nessa tarde o descanso para a nossa alma. Se colocarmos em prática o convite de Jesus, se recebermos o convite de Jesus, de receber sobre nós o jugo dele, aprender dele como nosso Senhor e Salvador, e tomar sobre nós a mansidão que Cristo nos ensina a ser, com a sua maneira de viver, e a humildade de coração que é peculiar de Jesus. Se colocarmos isto em prática em nossa vida, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Encontraremos descanso para a nossa alma. O que mais a humanidade tem buscado é encontrar descanso.
Já há pessoas, até inclusive cientistas, que estão procurando descobrir vidas em outros planetas para procurar descanso para as suas vidas, para a sua alma. Porque já não conseguem já conviver neste mundo com tanto conflito, com tanto problema. Mas eu quero dizer para você que não será necessário você ir para outro planeta, pegar um foguete, pagar uma passagem extra, uma passagem intergaláctica, porque há a promessa de Deus para a nossa vida. Se nós recebermos o jugo de Jesus, aprender dele e ser manso e humilde de coração como ele é, encontraremos descanso para a nossa alma. Se você nessa tarde, meu amado irmão e amigo, se encontra abatido, cansado, oprimido, o alívio é Cristo Jesus. Ele quer dar descanso para a tua alma. Jesus termina dizendo que o seu fardo é suave, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, aceite nessa tarde o convite de Jesus e entregue a sua vida ao senhorio dele. Entregue os seus problemas, o seu cansaço, a sua opressão, o seu dilema. Entregue isto ao Senhor e sinta o bálsamo de Deus na sua vida, o alívio de Deus para a sua vida através de Jesus Cristo. E você encontrará descanso para a sua alma. Creia nesta palavra. Creia que o Senhor é poderoso para fazer o milagre acontecer na tua vida. Creia nisto, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eterno Deus, queremos nesta tarde, Senhor, reconhecer que precisamos da Tua ajuda. Precisamos do Teu socorro, Senhor. Mesmo, Senhor, que o sintoma da humanidade é um sintoma tão ruim, em que muitos que se acham sábios e entendidos, autossuficientes, instruídos, até mesmo zombam de Ti, Senhor, te menosprezam e falam até que não há Deus. Onde está Deus? Senhor, é o que temos visto e ouvido nesses últimos dias. Apesar, Senhor, do peso que se está sobre nós, apesar, Senhor, das mazelas que têm sobrevindo sobre a humanidade, há muitos, Senhor, que ignoram que os sintomas que estamos a passar é sinal, Senhor, de que a Tua palavra está se cumprindo. Há muitos que ignoram, Senhor, os sinais da Tua vinda. Há muitos que estão vivendo ainda uma vida dissoluta, de coração arredio, endurecido, obstinado. Senhor, mas nesta tarde nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos pequenos, Senhor, que somos carentes, que somos limitados, que somos pecadores, que, Senhor, estamos cansados, estamos oprimidos de tanta, Senhor, situação difícil e de buscar e não achar solução, Senhor, porque não há solução humana. A solução, Senhor, vem de Ti. Somente o Senhor para nos dar o escape. Somente o Senhor para mudar o rumo da história da humanidade. Somente o Senhor para transformar, Senhor, o cansaço em força. Para transformar a opressão em libertação. Somente o Senhor pode fazer isto por nós, porque o Senhor é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem dá as ordens, é o Senhor que fala e a palavra se cumpre. É o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a sepultura. Então nós nos colocamos diante de Ti nessa tarde, Senhor, clamando a Ti por socorro. Repreende, Senhor, a mortandade. Repreende, Senhor, a enfermidade. Repreende, Senhor, o endurecimento do coração dos homens. Vai entrando com Teu Espírito Santo, quebrantando os corações, Senhor, transformando as vidas, para que possamos aceitar o convite maravilhoso de Cristo, de irmos até Ele e ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada, a nossa vida restaurada. Senhor, o que precisamos nesses dias é de uma transformação de vida.
E somente o Senhor, através da sua palavra, pode transformar a nossa vida, mudar o nosso caráter e dar um novo rumo para a nossa existência. Assim, Senhor, nós oramos a Ti nessa tarde. Muda o quadro caótico em que o mundo se encontra, Senhor. Tu és o Senhor da terra, o Senhor dos céus. Tu és o Senhor soberano, aquele Senhor que está no controle do universo. Então nós recorremos a Ti, porque do Senhor vem o nosso socorro. Socorro na hora da angústia, vem do Senhor. Então entra com Teu poder, com a Tua mão forte, Pai. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.